Oi pessoal, esse é o último Liga de FIIs do ano, o programa tá super especial, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa tá diferente, a gente selecionou fundos do mesmo gestor, da Quineia Investimentos, e olha só que legal, a gente vai falar de dois fundos do segmento de recebíveis, também conhecidos como fundos de papel, o KNCR e o KNSC. Então vamos lá? E o primeiro fundo que nós vamos analisar é o Quineia Rendimentos Imobiliários, KNCR11. Começando pelo portfólio, a gente está falando de um fundo bem robusto, tem quase 4 bi de patrimônio líquido, bem expressivo, né? Falando de como esse portfólio é estruturado, principalmente no que tange a questão risco-retorno, a gente está falando de um portfólio high grade, com boa diversificação em certificados de recebíveis imobiliários, uma boa diversificação também na alocação por setor e baixo risco, e a maioria dos CRIs são indexados em CDI. No indicador de liquidez, o fundo negocia em torno de 12,3 milhões diariamente. Em relação à composição dos indexadores do portfólio, 97,3% é indexado em CDI e somente 1,7% indexado em IPCA. No indicador valor de mercado sobre o valor patrimonial, o KNCR está negociando com valor justo, ou seja, basicamente no seu valor patrimonial, 101%. E, por fim, o dividend yield analisado do fundo, que é de 7,7%. E agora vamos falar do KNSC ou Quineia Securities. Sobre o portfólio do fundo, o KNSC também possui portfólio com boa diversificação em certificados de recebíveis imobiliários e também tem boa diversificação da alocação por setor. O fundo possui uma relação um pouco maior de nível de risco e a maioria do portfólio é indexado em inflação. No indicador liquidez, o fundo negocia em torno de 3,4 milhões diariamente. Em relação à composição dos indexadores do portfólio, 87,9% é indexado em IPCA, somente 10% indexado em CDI. No indicador valor de mercado sobre valor patrimonial, o KNSC está negociando com ágio de quase 10%, ou seja, o investidor paga um prêmio sobre o valor justo do fundo. E, por fim, o dividend yield analisado do fundo, que é de 17%. Enquanto isso, pessoal, me conta no chat, quem que você acha que vai ganhar a batalha de hoje? Tá difícil, né? Eu realmente nem pensei que seria tão difícil trazer dois fundos do mesmo gestor e analisar aqui. Mas vamos lá. No portfólio, eu acho que os fundos, ambos têm pontos positivos, inclusive seguem mandatos diferentes. E perante o cenário macroeconômico, eles são impactados de forma diferente. Então aqui vai muito mais da estratégia e do perfil do investidor do que efetivamente um em comparação ao outro. Particularmente eu acabo preferindo um fundo mais high grade, mas isso seria uma escolha adequada ao meu perfil. Então por isso eu vou dar empate nesse item. Em relação ao segundo item analisado, a liquidez, não tem muita discussão. O KNCR negocia quase 4 vezes mais do KNSC. Isso também pode ser porque é um fundo mais recente, o KNSC, e tem menor patrimônio líquido. Mas aqui, ponto para o KNCR. No terceiro item tem um ponto interessante aqui. Inclusive, um ponto para vocês, investidores, ficarem atentos em relação ao cenário macroeconômico. O KNCR tem portfólio de CRIs de baixo risco com remuneração atrelada ao CDI. Dessa maneira, a rentabilidade do fundo ela foi negativamente afetada nos últimos anos. O fundo sofreu bastante devido à Selic na mínima histórica e agora vem recuperando lentamente à medida que houveram os últimos aumentos da taxa de juros Selic. Por outro lado, a mudança do ambiente macroeconômico e a perspectiva de taxas de juros elevadas em 2022 contribuem para um incremento na sua rentabilidade. Já o KNSC tem seu portfólio indexado em inflação, portanto o cenário de pressão inflacionária tem favorecido bastante o fundo nos últimos tempos, ou seja, contribuiu no aumento dos rendimentos. Mas é esperado que com esse aumento da taxa de juros, haja em algum momento uma normalização da inflação, ou seja, os rendimentos dos fundos indexados em inflação estão numa janela favorável. E quando a inflação se regularizar, é esperado uma redução desses rendimentos. E nesse item fica difícil, porque atualmente um está sendo beneficiado, enquanto o outro possui perspectivas positivas para o futuro. Então eu acho que nesse item realmente a escolha é de acordo com o perfil do investidor. Então, ponto para os dois. No indicador valor de mercado sobre o valor patrimonial, o KNSC está negociando com ágio de quase 10%, ou seja, o investidor paga um prêmio sobre o valor justo do fundo, o que não faz sentido. Então, ponto para o KNCR. E, por fim, o dividend yield analisado
do KNSC nos últimos meses foi expressivamente mais elevado. No entanto, as perspectivas são bem favoráveis para o KNCR. Mas olhando o que foi entregue, ponto para o KNSC. A batalha está ficando cada vez mais difícil, né, pessoal? E aí, tem algum palpite de quem é o ganhador de hoje? O ganhador de hoje é KNCR11. Espero que vocês tenham gostado. Bom final de ano para vocês, pessoal, e eu espero vocês no próximo Liga de FIIs.